Olá, alunos, tudo bem? Mais uma aula de Geografia com o professor Roberto. E hoje nós vamos ver um tema que a gente costuma falar várias vezes, que é a questão da paisagem. Mas hoje vamos ver algumas coisas um pouco diferentes. O que é? Então, vem comigo. Bem, alunos, nós costumamos estudar a questão da paisagem, né, nos seguintes aspectos. Nós sabemos que temos a paisagem natural e a humana. A gente costuma estudar de que forma? A paisagem natural é aquela que ou não sofreu ou sofreu muito pouca interferência humana. Então ela tem alguns resquícios, né, do seu ambiente como era há séculos atrás, né? Que ainda tem um certo ambiente conservado. E a gente entende como paisagem humana que tem vários nomes também. A gente pode chamar de paisagens humanizadas, paisagens transformadas, paisagens antrópicas. É sério, professor? Paisagens antrópicas. E também paisagens culturais, que é o termo que eu gosto mais de usar. Por quê? Porque quando eu falo de paisagem cultural, eu estou me referindo a vários elementos, né, de uma paisagem. A gente costuma estudar que a paisagem ela se refere apenas aos elementos que a gente vê. Tanto é que alguns conceitos da paisagem falam assim, é tudo aquilo que a vista alcança, é tudo aquilo que a gente vê. Porém, eu acredito que a paisagem ela vai muito além desses elementos estéticos e visuais. Também podemos entender a paisagem como alguns aspectos auditivos, os sons do ambiente, a questão também olfativa, os cheiros. Às vezes a gente chega em um ambiente, a gente identifica aquele tipo de ambiente não só pelo ver, mas pelo ouvir e o sentir também, através dos outros sentidos. Então, alunos, vamos ver aqui alguns elementos da paisagem através de um slide. Vamos lá, primeiro slide. Essa é uma típica paisagem que a gente comum, né, que a gente costuma estudar como paisagem natural. Podemos ver que é bem pouca a presença de elementos humanos ou nenhuma, né? A gente pode ver ali a questão o tipo de vegetação, que é um elemento que compõe a paisagem. Temos também ali o relevo, a gente pode ver que é uma área que tem alguns morros e elevações. A gente pode também ver a questão da altitude, isso interfere também. Então, a gente tem vários elementos que compõem essa paisagem, tá ok? Então, alunos, como eu tinha falado, né, a gente vai ver agora alguns elementos, com a expressão, alguns elementos sensoriais, né, que envolvem várias percepções dos nossos sentidos. Vou colocar aqui mais um slide para vocês observarem. Vamos lá, próximo slide. Que isso aí é uma típica paisagem natural, né? É a mata, uma floresta. Agora nós vamos ouvir agora um som, né? E você vai se sentir meio que transportado para esse ambiente, tá bom? Vou deixar o som por alguns segundos, aí você vai ter a percepção dessa paisagem natural, tanto no visual quanto no auditivo também. Então vamos lá? Vamos ao áudio. Então, vocês puderam perceber, né, que como que o som ajudou você a compreender a paisagem. Ainda que você fechasse um pouco os olhos, se você usasse a sua imaginação, você poderia perceber mais ou menos o tipo de paisagem que talvez você tivesse inserido, tá ok? Bom, vamos agora a um próximo slide, que eu vou explicar um outro elemento das paisagens naturais também. Vamos lá? Aí é uma paisagem natural inóspita, tá? É o deserto de Atacama, no Chile. Você pode perceber que tanto a outra paisagem quanto essa, elas são paisagens naturais, só que tem algumas diferenças entre esses elementos. Pode perceber que enquanto a outra era uma floresta, né? Tinha toda uma vida, tinha uma cobertura vegetal, uma fauna, que uma flora. Aí a vida animal ela é bem escassa e a vegetal então nem se fala. Por que eu citei esses dois elementos da paisagem natural? Porque alguns ambientes
eles têm pouca interferência humana porque eles não são atrativos para a vida humana. Então, nós temos, por exemplo, paisagens naturais que são uma espécie de reservas, né? São algumas áreas que a sociedade deixou guardada e preservada para que a gente tivesse alguns resquícios, ao menos desses ambientes, né, que foram sendo cada vez mais destruídos ao longo do tempo. E o segundo é uma área em que não existe tanta interferência humana porque ela é muito inóspita. Mas você pode se perguntar, mas professor, o que é inóspita? É quando você não tem condições mínimas, né, de ter vida humana ali. Por exemplo, ali você tem escassez de água, praticamente não chove, você não tem ali acesso à água, à alimentação, tá ok? Fora que, durante o dia, esse ambiente de deserto é um calor insuportável durante o dia e à noite é um frio congelante, tá ok? Então, vamos agora ao nosso próximo slide. Que eu peguei esse exemplo como paisagem humana um pouco diferenciada. Por quê? A gente vai perceber que a paisagem humana ela possui algumas diferenças, né? Mas como assim? Eu vou explicar. Então, a gente pode ver isso aí que é uma paisagem humana. Tem elementos aí da paisagem que mostra a interferência humana. Temos o muro, temos o grafite, temos a presença humana. Então, quando eu falo de paisagem humana, eu não me refiro só a uma imagem de uma cidade, de prédios. Eu posso falar, por exemplo, dentro de uma escola, dentro de um hospital, mais um elemento de uma paisagem humana, tá ok? Temos aí as pessoas, né, fazendo uma roda de hip hop, então você vê ao fundo vários elementos, temos os prédios, algumas árvores, temos as pessoas, então, e aí, você que conhece um pouco desse estilo de música, você pode até imaginar, né, o tipo de som, a música e os passos que estão se desenvolvendo nesse ambiente aí. E tem mais esse slide que é um exemplo típico, né, de uma paisagem humana. Que a gente costuma falar que é uma paisagem humana urbana, tá? Se refere ao urbano, tá ok? Então, vamos agora tentar entrar mais dentro desse ambiente através de mais um efeito sonoro que se refere a esse tipo de paisagem que eu estou mostrando, tá ok? Então, alunos, vocês puderam perceber como a gente pode ficar mais imerso, né, dentro de uma questão da paisagem quando a gente trabalha vários sentidos. Eu não preciso somente trabalhar a parte visual, eu posso trabalhar também outros sentidos, tá ok? E aí fica com uma pergunta que eu sempre faço com os meus alunos. Sabe qual é? Quando eu me refiro à paisagem rural, eu estou falando de uma paisagem natural ou uma paisagem humana? Quer ver? Vou colocar aqui, vamos ver esse próximo slide. Para você, aluno, que isso é uma paisagem natural ou uma paisagem humana? Eu costumo explicar que esse tipo de paisagem é uma paisagem humana. É sério? É sim. Por quê? Esse tipo de paisagem, apesar de apresentar alguns elementos que lembram a paisagem natural, tem alguma cobertura vegetal, tem vida animal, esse tipo de ambiente rural, ele foi produzido pelo homem também, pela sociedade, para um fim. Que no caso, a maior parte, né, do ambiente rural é para abastecimento, né, do meio ambiente urbano, da paisagem urbana, tá ok? Então, para você não ter mais essa dúvida, né, divida a paisagem humana em duas, a paisagem humana urbana e a paisagem humana rural, tá ok? Vou voltar para esse slide, vamos lá? Vamos voltar para esse slide. Vamos ter mais uma experiência sensorial agora. Se imagina nesse ambiente, nessa paisagem. Vou pedir para colocar o som. Vamos lá? Solta o som.
Então podemos ver vários elementos, né, agora da paisagem humana rural. E eu falei muito sobre paisagem cultural, vocês lembram? Vamos ver só um pouquinho do que seja paisagem cultural. Eu peguei esse exemplo, que isso aí é a cidade de Penedo, né? Dizem que é a pequena Finlândia. Por quê? Essa cidade ela foi construída por migrantes finlandeses. Então, a paisagem da cidade de Penedo, ela lembra bastante, né, alguns aspectos da Europa, como, por exemplo, as construções. Por quê? As pessoas que foram para lá e fundaram a cidade trouxeram uma memória afetiva, né, lá da sua antiga cidade e construíram essa cidade baseada nos elementos que elas conheciam. Então, a paisagem, né, ela tem também a paisagem cultural, ela traz muitos elementos do passado, né, daquele tipo de sociedade que está ali, né? Então, quando a pessoa, às vezes, ela se muda para um outro país, ela carrega consigo vários elementos culturais que ela transporta e você pode ver na parte estética, né? E também nas músicas, os sons, as comidas que você consegue ver, tá ok? Vamos ver mais um slide, como que tá vendo? A transformação do espaço. Então, a paisagem ela é transformada pela sociedade, né? Você vai modificando o espaço à sua volta. Próximo slide. Temos aí um centro financeiro, tá? É um exemplo de uma paisagem urbana. Tem funções financeiras, funções administrativas. E aí temos a paisagem rural, né? Que boa parte da sua função é função agrícola e ecoturismo também, tá bem em voga hoje em dia. E como sempre, nós vamos encerrar com o nosso desafio. Ei, prestou bastante atenção na aula? Vamos à nossa questão do nosso desafio. Vamos lá? Vimos na aula sobre como a paisagem humana pode ser subdividida. Qual das opções abaixo mostra a classificação das paisagens humanas? Que ela pode ser natural e rural, urbana e natural ou urbana e rural? 5 segundos. Paisagem urbana e rural, como foi falado, né? A paisagem humana ela se subdivide em paisagem humana urbana e paisagem humana rural, tá ok? Então, alunos, vou me despedir, fico feliz por estar com vocês aqui, nos vemos nas próximas videoaulas. Tchau, tchau!